Boa tarde a todas e todos que nos acompanham em mais uma live do Sindipetro Litoral Paulista. Na live de hoje, está comigo a da Edson Costa, que é coordenador geral do Sindipetro LP e secretário-geral da FNP, e o Marcos Coelho. Queria já passar para a da Edson fazer uma fala explicando a live de hoje. Boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Marcos Coelho. Já agradecendo de pronto a participação na live, agradecendo também ao Leandro sempre a disponibilidade de estar ajudando a gente com recursos. O Leandro hoje ele está com problemas técnicos, ou seja, a internet está oscilando bastante. Então, a gente já está tentando resolver antes de começar a live, mas ficou aí para ele passar e a gente vai, mesmo o Leandro não intervindo, logicamente, na medida do possível que puder, ele vai intervir aí, a gente vai tocar a live, porque aqui o assunto é objetivo. Agradecer de pronto também a todos os que estão nos assistindo, pedir, solicitar, e isso é sempre uma solicitação que a gente faz no início das lives, os companheiros que estiverem já assistindo, multiplicar o link para outras pessoas. As informações que temos aqui para colocar, além de ser muito importante, elas têm uma complexidade de compreensão. Para nós que somos já da área jurídica, entendemos que já é complexo. Para o pessoal que é leigo, eu não entendo que o petroleiro seja leigo, juridicamente o petroleiro é antenado muito o que acontece no setor jurídico referente aos direitos dos trabalhadores, mas a complexidade a gente sabe que é grande, e a ideia da live é justamente esclarecer essa questão referente à ação que ganhamos para garantir a quem entrou entre 2002 até dezembro de 2005, na Petrobras, tenha o direito a optar pelo Plano Petros PD, ou seja, o Plano Petros 1. Aquele aí que está com equacionamento, por isso, essa complexidade. E já deixando claro, pessoal, que no que se concerne, no que se refere ao individual, isso não vai ser possível responder, porque isso vai de cada realidade de cada pessoa interessada. Mas a ideia aqui é falar do macro, falar o que é essa ação, tem direito, o que nós estamos fazendo para garantir esse direito, porque mais do que ganhar ação, é garantir o direito a essa vitória, que é o que está sendo, de certa forma, a juíza não entendeu e acabou até dificultando, mas estamos aí politicamente tratando com a Petros e tivemos avanço do início da semana para cá, que vamos estar explicando aí para vocês. E outro ponto que a gente quer colocar aqui, mas não estava descrito na live, por óbvio, que quando a gente decidiu fazer essa live, tem a ver com o desfecho dessa vitória na justiça, o ponto a ponto, e a gente precisava ter uma forma de conversar com você interessado, com você trabalhador petroleiro, porque nós estamos indo nas bases, hoje estivemos na Lemoa, mas é tanto assunto, e esse assunto, ele pela complexidade, ele sim, se faz necessário uma live para a gente falar com tranquilidade, esclarecimento, o pessoal postar as dúvidas também, mas também queremos aproveitar, porque teve um desdobramento sobre o parcelamento das parcelas vencidas referente ao Plano de Equacionamento 2015, ou seja, as contribuições extraordinárias para o funcionamento de 2015, que o nosso sindicato ganhou liminar e ficou 18 meses garantindo que as pessoas não pagassem. Porém, agora a coisa já se resolveu, e aí a gente também tem informação sobre esse parcelamento para amenizar aí toda a agulha financeira que está sendo imposta aos participantes da Petros. Quase agora até conversei com o Marcos e com o Leandro, que um dos grandes objetivos aí é do fórum, nós de representando os trabalhadores, que são participantes também da Petros, é fazer com que a Petros cumpra a sua finalidade. E qual é a finalidade da Petros? A finalidade da Petros, muitos vão falar, não, é pagar benefício. Não, a finalidade da Petros é dar dignidade, tranquilidade no momento da aposentadoria do trabalhador que se dedicou a vida toda ao crescimento do Brasil, ao crescimento da Petrobras.
É esse o objetivo da Petros, não tem outro objetivo. É tranquilidade e dignidade, coisa que já faz um tempo que o participante da Petros não está tendo. Então, esse é o objetivo das entidades sindicais e também das federações, para que a Petros realmente atinja a sua finalidade. Então, todas essas negociações é no intuito de sanear a Petros de tal maneira que traga esse conforto para todos os participantes e beneficiários da Petros. Bem, sem mais delongas, agradecendo novamente, as nossas lives, ela precisa furar boio, então manda assim para o pessoal que você conheça, que a gente vai passar informação, como vocês viram, nós fizemos aí material referente à matéria do Datena, não que a gente morra de amor do Datena, porque sabe que ele é da direita, ele é um adorador do Bolsonaro. Então, se adora o Bolsonaro, logicamente, odeia o trabalhador, não dá para ser as duas coisas. Né? Mas a gente tem que furar a bolha, se for necessário aproveitar esse vídeo, que deu grande repercussão, para mostrar o descaso da Petrobras e, né, do governo com as vidas nesse país. Marcos, agradecendo você, queria já passar para você a palavra, para você falar o que é essa ação, o contexto dessa ação, o desdobramento dessa ação, e depois a gente nos pormenores, a quem serve essa ação, e aí eu passo a questão das negociações de que estamos fazendo capítulos para garantir esse direito dos interessados. Valeu e muito agradecido pela presença, Marcos. Vamos lá. Eu que agradeço, né, primeiramente, a oportunidade, agradeço a todos que estão aí participando, né, e, na realidade, o foco aqui é passar um informe relacionado à ação judicial que nós interpusemos. Então, o que nós ingressamos aí, iniciamos a nossa prestação jurídica junto ao Sindipetro, nos foi encomendado que fosse feita uma ação para discutir a questão do fechamento do Plano Petros, né? Isso daí foi no ano de 2007. O que aconteceu? Já em 2001, já existia um movimento, que é através do PPV, né, que depois foi brecado na Justiça, através da Justiça Federal de Brasília, já havia um movimento da empresa no sentido de não querer inserir os novos trabalhadores, né, e aquela mão de obra que a empresa necessitava contratar no Plano Petros BD. Por quê? Porque o Plano Petros BD tinha um custo alto para a empresa e um compromisso também bastante alto. Então, o que aconteceu? Em 2001, ela tentou, de qualquer jeito, emplacar o PPV, não foi adiante. Em 2002, ela decidiu simplesmente fechar o Plano BD para novos participantes. Foi num momento que ela estava contratando, né? Então, logo depois desse período, houve a contratação, acho que, de mais de 20 mil trabalhadores. Então, o que aconteceu? A direção simplesmente impossibilitou o ingresso de novos trabalhadores e ofereceu para esses trabalhadores um seguro de vida, né? E esse seguro de vida ficou vigente até nascedor aí do Petros II em 2007. O que acontece? A nossa ação, ela foi calcada em ilegalidades que foram praticadas na época. Por quê? Para fechar o plano, né, para o ingresso de novos participantes, haveria necessidade de uma decisão do Conselho Deliberativo e uma alteração no regulamento. E isso, na ocasião, não foi observado, né? Ou seja, foi uma imposição da direção, eles simplesmente fecharam para o ingresso dos novos trabalhadores sem cumprir, sem atender os dispositivos legais. E o que acontece? A legislação, ela impõe que todo trabalhador tem que ter o direito de ser oferecido o plano de benefício. E, na ocasião, não foi, né? E, em decorrência de não ter cumprido esses, vamos dizer assim, esses passos, né, para dar legalidade, acabou que a SPC, na época, a Secretaria de Previdência Complementar, passou a fazer algumas exigências. Essas exigências, elas foram, no meu ponto de vista, atendidas somente em 2006, que foi quando o Conselho Deliberativo aprovou a alteração do regulamento. No entanto, a SPC tinha encaminhado um ofício, né, para a Petros, ratificando, né, o fechamento do plano em 22 de dezembro de 2005. Então, o que nós fizemos? Na oportunidade, em 2007, nós ingressamos com uma ação em nome do Sindipetro LP, indicando
as ilegalidades que haviam sido praticadas pela Petros, né, na ocasião, e não se restringiu simplesmente a essa questão de falta de legalidade, vamos dizer assim, de atendimento do Conselho Deliberativo, né, de cumprimento de decisão do Conselho Deliberativo, mas tinham mais alguns pontos ali colocados, né? Então, nós pedimos na nossa ação que fosse aberta a oportunidade para os trabalhadores ingressarem no Plano BD e também que a patrocinadora fosse responsável por arcar as contribuições, tanto a cota do empregado como do empregador, durante o período que eles foram impedidos de entrar no plano de benefício definido. O que aconteceu? Num primeiro momento, a sentença foi julgada improcedente. Nós fizemos o recurso, né? E já no tribunal foi assegurada a abertura do plano Petros BD. No entanto, essa decisão ela foi julgada procedente em parte, ou seja, o tribunal acolheu, né, que seria direito à abertura do plano Petros BD para aqueles trabalhadores que deixaram de entrar no plano entre agosto de 2002 a 22 de dezembro de 2005. Nós pedimos desde 2006, né? Então, acolheu parcialmente. E também deixou de acolher o nosso pedido de que a patrocinadora fosse responsabilizada em arcar com todas as contribuições, tanto do empregado como do empregador, durante o período que ficou fechado. Essa decisão foi mantida, né? Nós fizemos embargos, fizemos todos os recursos possíveis e imagináveis, mas essa decisão da turma lá do tribunal foi mantida na íntegra. A Petrobras e a Petros, que eram partes, são ainda, né, o processo findou agora, né, são partes no processo, também interpuseram todos os recursos possíveis e imagináveis, mas também não tiveram, né, nenhum acolhimento e foi mantida aquela decisão como decidida no tribunal. Então, o que ficou assegurado? Que os trabalhadores, né, que ingressaram na empresa entre 9 de agosto de 2002 a 22 de dezembro de 2005, fariam jus, né, à possibilidade de ingressar no plano Petros BD. Mas nós sabemos que a maioria está no plano Petros 2, né, ou acredito que a grande maioria absoluta esteja no plano Petros 2, e com todos os problemas que surgiram no plano, repactuação, divisão por conta dos pré-70, ou seja, de 2007 para cá, várias coisas aconteceram, né, déficit, plano de equacionamento. Então, hoje nós estamos numa situação bastante complexa, né, mas, de fato, a decisão judicial ela tem que ser cumprida. Então, a Petrobras ela encaminhou o telegrama para esses trabalhadores. Tiveram alguns trabalhadores que se dizem, né, terem sido admitidos nesse período e não receberam, mas a grande maioria recebeu correspondência. E nessa correspondência havia a indicação de que esses trabalhadores deveriam optar por ingressar no plano BD, indicar se teriam interesse em repactuar ou não repactuar, e se repactuasse, se também teria interesse ao BPO. Ou seja, foi jogada a informação sem que o participante tivesse uma noção exata das consequências. Por quê? Foi dada a informação também que ele deveria pagar uma joia admissional, dependendo da idade que tinha na época da inscrição, as contribuições extraordinárias, lógico, a cota que lhe cabe, e as contribuições normais também a cota que lhe cabe, sem também indicar efetivamente os valores correspondentes. Então, a partir daí, demos início a uma conversa com a empresa, né, com a Petros. Nós pretendíamos que a Petros lançasse na sua plataforma simuladores, a fim de que os trabalhadores verificassem a viabilidade de aderir ou não e verificar também, de fato, qual seria a melhor opção a ser feita, né? No entanto, existiu uma resistência, né, uma dificuldade da Petros em criar essa plataforma para nos atender. Desde então, continuamos fazendo contato com o e-mail, fazendo uma cobrança, e aí veio a pandemia aí que nos dificultou um pouco. O que acontece? Peticionamos nos autos, informamos o juiz tudo o que estava acontecendo e que, para dar como cumprida a decisão, seria necessária a disponibilização dessas simulações.
a fim de que os trabalhadores tivessem a possibilidade de fazer a opção ou não. O que acontece agora, recentemente, fazem poucos dias, aproximadamente uns 10 dias, a juíza do processo despachou no sentido de que a empresa não tem a obrigatoriedade de fazer disponibilizar uma plataforma com simulação, porque isso não faz parte do pedido no processo. Eu entendo que juridicamente existe uma limitação, né, em relação ao processo, porque o processo não tinha como prever essa situação que existe hoje. Então, em decorrência das conversas que foram evoluindo junto à Petros, nós chegamos a um entendimento de que essa simulação seria essencial e a Petros se mostrou, vamos dizer assim, com interesse de proceder a essa simulação e fazer uma parceria com o sindicato, que é um ponto que o Ada Edson deve falar em breve aí, logo depois da minha fala. Então, o que aconteceu foi isso. Em relação às pessoas que nos procuraram, muitos, né, que vieram conversar, mandaram WhatsApp, e-mail, estavam na dúvida. Alguns, né, por já estarem no Petros 2 e faltar bastante tempo para aposentar, até mesmo em decorrência das mudanças que nós tivemos, né, essas pessoas a princípio não estavam achando muito interessante essa opção, né, e outros que já ingressaram no Petros 2 com uma idade mais avançada e já se encontram aposentados ou em vias de aposentar, que a princípio foram as pessoas que se mostraram mais interessadas, né, em aderir. Mas nós entendemos que a simulação é o ponto-chave, né? A simulação que nós pretendemos que seja disponibilizada e seja feito caso a caso, é fundamental para que o participante, o trabalhador, tenha uma ideia real, né, da situação para poder optar ou não por se beneficiar dessa decisão que já encontra-se transitada em julgado. Então, a princípio, é essa a situação, né? Eu gostaria que o Ada Edson explicasse aí como que está a conversação, a negociação junto da Petros, para depois a gente poder estar respondendo aí as dúvidas na medida do possível. Vamos lá. Pessoal, a gente está lendo aí as perguntas no chat, estou anotando aqui, o Leandro também. Nós vamos estar respondendo, logicamente, as que a gente conseguir responder. Né? O Celso Vaz, o Celso, obrigado por estar participando da live, perguntou sobre o Petros 3, a gente pode dar uma pincelada aqui como está, né? A Elke, eu acho que o Marcos já até respondeu a pergunta dela, aquela pergunta, ela coloca a data que ela entrou. Infelizmente, você está na mesma situação que eu. A gente entrou em 2006, nós estamos fora aí dessa decisão, porque não foi assim que a juíza entendeu. Porque na época, o sindicato entrou, a bacana até que a gente tinha entrado em 2006. Mas a juíza entendeu que, conforme o edital dos concursos até antes de 2006 era um e 2006 era outro, por esse motivo ela colocou a data aí 22 de dezembro de 2005, né? E, pessoal, o Márcio colocou um ponto importante, porque, assim, nós tivemos a vitória e que, como nós tomamos proveito da vitória? O Márcio colocou exatamente o problema. De 2006, 2007 para cá, a Petros, ela deu uma guinada aí de 360 graus. A Petros, ela teve repactuação, ou seja, alteração do seu regulamento. A Petros teve, posteriormente, a divisão dessas massas de repactuado não repactuado e plano de equacionamento de 2015 e 2018. De antemão, como essa decisão retroage a 2002, a pessoa que optar também vai ter que contribuir com esse plano de equacionamento, que agora já está praticamente, vamos dizer, saneado e não resolvido, porque só vai resolver quando as ações no judiciário decidir que a Petrobras tem boa parte que pagar esse equacionamento. Aí sim vai estar resolvido. Está saneado, amenizado, eu acho que esse é o termo correto, amenizado o trabalhador, porque o que fizeram com o equacionamento de 2015, que foi implementado em 2018, é um absurdo, sabe?
característica já de um pré-fascismo que agora está bem claro que se deu no país, que é o fascismo. Mas o ponto principal, objetivo, é que nós temos que arrumar uma maneira de viabilizar a decisão dessas pessoas que estão entre agosto de 2002 a dezembro de 2005, ou seja, estão contemplados pela decisão, uma viabilidade das pessoas tomar a decisão pautada em informações diretas, coesas e claras, transparentes, né? Não dá para ser um achismo, porque talvez não está isso explícito no pedido da ação, mas é intrínseco. Ué, como o sindicato vai conseguir fazer esse cálculo? Impossível. Primeiro, a gente não tem os dados. Não é nem questão de pagar alguém para fazer, a gente não tem os dados. E aí, quem poderia ajudar a Petros? E desde o ano passado, a gente vem tendo essas conversas. Antes de assinar, inclusive, o termo, a gente conversou muito com o Bruno Dias, e ele falou que poderia, sim, arrumar um jeito de viabilizar no simulador tal, as informações, né? E a gente cobrou. E aí, qual foi a maior dificuldade nessa última petição que fizemos? Falando para juiz, olha, nós não temos como identificar quem são esses trabalhadores, nós não temos esses dados. Os nossos associados, ok, mas e os que não são associados? E aí tem, para engrossar esse caldo, complicar um pouco mais, tem o pessoal anistiado, Pedro. Pessoal que é anistiado que voltou a entrar essa data, entrou na empresa entre 2002 e 2005, que receberam telegrama. Mas agora vi um companheiro aqui que colocou um caso que recebeu o telegrama também. E aí, pessoal, como é que a gente sabe quem é o interessado? Como a juíza peticionou e falou que a Petrobras cumpriu a parte dela, então ela não tem obrigação de informar quem são interessados, ela informou uma meia dúzia lá no processo, e nós achamos que está equivocado, o que nós vamos fazer é o seguinte, ou os interessados, ou seja, o pessoal que recebeu o telegrama, ou o pessoal que não recebeu o telegrama, está aí nessa data, que entrou na Petrobras, até entrou por forma de anistia, passar os dados para o sindicato. Vou pedir para o Leandro colocar aí o e-mail do jurídico do Sinipetro LP, aonde a gente está fazendo a planilha. E o que a gente está combinando com a Petros? Nós vamos fazer isso de batelada. Aí, para quem é das áreas operacionais, conhece esse termo, né? Quem não é, nós vamos fazer aos poucos, né? Um grupo por vez. Então, qual é a ideia, né? Como a Petros tem dificuldade, porque está fazendo parcelamento aí do equacionamento, das prestações não pagas, do equacionamento, está com a NPP, ela tinha dificuldade. Então, para isso não ficar parado, e aí vamos formalizar essa reunião, mas hoje eu tenho conversado com o Bruno Dias, presidente da Petros, e ele se comprometeu, inclusive o jurídico da Petros já está conversando com o Márcio Coelho. A ideia é, né, a gente pegar todos os interessados, né? Todos os interessados, aí o interessado tem que mandar nome, a data que entrou na empresa, se já se aposentou, se continua trabalhando, né? E aí nós vamos fazer uma reunião com a Petros, formular perguntas e respostas, o Marcos colocou algumas, vocês aqui podem cooperar colocando na live algumas perguntas que o Leandro vai anotar, né? Que algumas perguntas, alguns já passaram para mim, né? Nós vamos colocar uma pergunta e resposta para disponibilizar posteriormente via material para esclarecer mais, né? O assunto ainda está verde, amadurar esse assunto para ficar bem claro, para a pessoa tomar decisão com muita clareza. Muita clareza, tem que pagar joia, quanto de joia? No meu caso, quanto é do equacionamento? Quanto a Petrobras vai pagar? Tudo isso. E aí nós vamos pegar essas pessoas e mandar para a Petros. Ó, tem 10 interessados aqui. Então vai ser por ordem de inscrição que a gente vai mandar. E a Petros vai mandar um relatório para esse trabalhador. O relatório vai falar valor de joia, vai falar tudo. Eles vão fazer a simulação, não vai estar disponível, que é uma pena, para você fazer lá no meio eletrônico, mas eles vão fazer e mandar o relatório para vocês. Então, a gente quer cercar de todas as perguntas e, quando mandar o nome, a Petros vai fazer todo o relatório. É isso, com todos os dados, explicando tudo direitinho para você poder
tomar a decisão e falar, olha, para mim é vantajoso, porque a gente sabe, pela situação da Petros hoje, vai ter gente que vai ser viável e vai ter gente que, larga isso, não vai ser viável. Né? Mas temos a responsabilidade e a obrigação de dar informação, que eu acho que isso é o mais importante. Nós, afinal, estaremos tomando uma decisão referente à nossa aposentadoria, companheiros. Então, temos que ser pautado com muita informação, cercado de muita informação, e nós não vamos se omitir em passar informação. Sabemos tudo? Não sabemos. Não sabemos. Né? Temos uma reunião que pedi para o Bruno para a gente tentar fazer essa semana ainda. Né? Ele está tentando ver com as pessoas responsáveis para ver se a gente consegue com videoconferência. Né? E a gente quer fazer uma pergunta e resposta e passar esses nomes. E como é que você se interessado, coloca no material que a gente disponibilizou no site do Sindipeto, aplicativo, pessoal, é muito importante vocês baixarem o aplicativo do Sindipeto LP. Nós gastamos em torno aí de quase R$25 mil para elaborar esse aplicativo, ele tem N facilidades, né? E uma das facilidades é acesso a todo diretor e a todos os setores, né, do sindicato, das prestações de serviço sindicato. Logicamente que, como a gente lançou recente esse aplicativo, vai ter muito processo de melhoria. Né? Então, se você, usei, tá ruim, pode mandar para a gente, que a ideia também é um processo de melhoria e o contrato contempla isso. Mas você vai precisar mandar o nome, data que entrou, data se está aposentado ou não, está nativo, tua matrícula na Petros, tua matrícula na Petrobras, certo? E coloca um breve histórico lá, olha, entrei assim, assim, assado, ele está assim, assim, assado, e se tiver alguma pergunta, já coloca também, que a ideia é a gente ajudar a gente aí, né? Porque ontem mesmo um companheiro me ligou, era anistiado, nem tinha passado pela minha cabeça mesmo, e os anistiados. Um companheiro colocou agora, que entrou em 88, saiu, estava no chat, né? E já saiu da empresa e recebeu o telegrama. A gente quer verificar, por que isso? Porque, como a Petrobras detém essa informação, não dá, agora a gente está convocando os trabalhadores interessados. Eu não tenho interesse, para mim, de pronto, eu não tenho. Ok, obrigado. Obrigado também por receber as informações, mas não precisa mandar os dados. Interessado, manda os dados, né, e a gente vai fazer de batelada. Aí vamos discutir na próxima reunião com a Petros quantos eles podem fazer de vez. 10, 20, 30, 40? Enfim, é a capacidade deles de dar resposta que vai determinar o número de pessoas que a gente vai fazer batelada. Então, vai ser por ordem de inscrição. Né? Pretendemos aí, ao longo dos 2 meses próximos, a gente tentar já ter clareado todo mundo, sem prejuízo. E aí eu falo sem prejuízo porque, a partir do momento que isso amadurar, e a gente pretende sim fazer uma live ou uma videoconferência, dependendo do número de interessados que pessoas tiver, com o pessoal responsável da Petros, para responder perguntas. Estamos também discutindo isso, ver se eles conseguem fazer isso com a gente. A ideia é transparecer a informação, isso é o mais importante. Mais importante. E no decorrer dessa live aqui, também vamos estar respondendo as perguntas que estão colocando, falando do parcelamento. O Celso pediu para falar um pouco do PP3, nós podemos falar sim, para fazer uma live bem proveitosa, respectivo a Petros. É isso aí, Marcos, se quiser complementar, ou Leandro, se quiser já colocar as perguntas aí para a gente estar respondendo, é muito importante para a gente dar uma otimização na live, ficar uma coisa menos formal e mais informal mesmo, que a ideia é essa mesmo. Não, legal. Eu não sei se o Marcos já conseguiu ler algumas das dúvidas. Enfim, a participação está de fato muito boa de todas aquelas e aqueles que estão nos assistindo. Depois das perguntas já lidas pelo Ada Edson, teve do Mendonça, que é uma dúvida, na verdade, muito básica, né? Taxon, que é sobre o... Tá ouvindo? Sim. Tá me ouvindo? Vamos lá. Sim. Eu vi que tem um questionamento aqui do Ronan, perguntando o número do processo. O número do processo que foi ajuizado pelo Sindipeto LP é o processo 529 de 2007, da 2ª Vara do Trabalho de Cubatão. Tá? Então, essa pergunta é para o Ronan. A pergunta da Rosângela, o que fazer, né? Existem algumas dúvidas. As dúvidas, a única forma de serem
extraídas é através da simulação. Então, o ideal é que envie os dados através do e-mail do sindicato, o sindicato vai fazer esse contato com a Petros, tão logo tenhamos as informações, estaremos passando para os interessados, a fim de que eles possam decidir pela opção ou não, né? Tem outro questionamento também nesse sentido, vamos ver aqui quem foi que perguntou. O Jorge Novaes está perguntando como fazer esse contato com a Petros. É justamente através desse e-mail. Então, algumas pessoas estavam fazendo contato diretamente com a Petros, né? Não houve, vamos dizer assim, uma resposta de pronto. Então, nós preferimos centralizar através do sindicato, porque assim nós temos condições de cobrar da Petros caso não venham as respostas no tempo, né, esperado. Então, respondendo já a questão do Jorge Novaes. Vamos lá. Alexandre Silva, ele está perguntando como que ficaria a situação, porque ele se aposentou. Essa decisão, ela abrange tanto os aposentados como os trabalhadores ativos. Então, para ambas as situações, vai haver uma simulação. Então, na realidade, também é fundamental que envie os dados, né, os principais dados, para que o sindicato cobre da Petros uma simulação e, com isso, seja verificada a viabilidade. E, para mim, né, a grosso modo, as pessoas que vão ter mais interesse são justamente essas pessoas que aposentaram, ficaram pouco tempo no PP2 e têm a possibilidade de migrar para o BD. Essas pessoas provavelmente vão ser as que vão colher mais benefícios, tá? Acredito eu. Lógico, tudo vai depender de uma simulação, é importante que a simulação seja feita. Vamos ver. Tem uma pessoa aqui que se desligou, Newton Young. Tá ouvindo? Oi. Coelho, estou ouvindo, tá muito baixo. Eu queria que a gente fizesse algo mais dinâmico. Você faz uma parte responde a pergunta e eu faço uma parte para complementar, para a gente ajudar a compreensão. Porque tu tem o sentimento jurídico, eu tenho um pouco mais o sentimento da categoria, né? E eu acho que, às vezes, a pergunta, ela reflete isso. É para tornar a coisa mais dinâmica mesmo, não é para te interromper, não. Não, tudo bem. Tá? Vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo. Porque aqui eu não estou ouvindo quase nada. Aqui meu telefone tocou e depois que tocou, voltou ao normal. Aqui não sei o que aconteceu. Mas estamos ouvindo sim. Eu queria colocar dentro das perguntas que você colocou, manifestar para o pessoal o seguinte: o fato de ter aposentado ou estar aposentado, sair no PIDV, não muda nada. O mais importante é ter todas as informações no devido momento para você tomar a decisão, né? Igual o companheiro colocou, não seria bom primeiro priorizar quem está para se aposentar? Não, a gente vai priorizar quem se inscrever primeiro. Só ir lá no site agora se inscrever já está priorizado. Hora de chegada, companheiro, é a maneira mais democrática e honesta. Porque quem já se aposentou vai ter prioridade? Então, assim, o que nós queremos é munir de informação. O mais importante aqui é as informações necessárias. E aí teve um companheiro aí, pegando as perguntas do Marcos, aí para dar o sentimento aqui, da Rosângela, que ela colocou que teria como ajudar os pretendentes sair no PDV. Acho, Rosângela, e obrigado aí por estar participando da live, mais importante é a gente ter todas as respostas às suas perguntas para você tomar a decisão. Você pode sair do PDV, pode começar até a receber Petros 2, e depois você fala, não, mais vantajoso a partir de agora receber Petros 1. Ok, é isso que a gente quer, o mais vantajoso, o que vai dar mais dignidade e qualidade de vida na aposentadoria. Não é se é primeiro ou segundo lugar. É isso que a gente é o objetivo. Então, fazer com calma, respondendo todas as perguntas é o mais importante, né? O Ronan, eu não sei se é o advogado aí, a gente cedeu aí o número para ele, é esse intuito aqui, né? Desculpa se não for o Ronan advogado, mas soltou um material criticando os sindicatos. Tem gente boa no sindicato, viu, Ronan? Não tem só bandido, não, querendo roubar trabalhador, tá? É muito ruim, no momento onde o governo está acabando com a classe trabalhadora, a gente ter pessoas que jogam do lado do governo, querendo ludibriar a categoria, falando que está jogando do lado dos trabalhadores.
Porque o nosso inimigo é um só e é o governo. E tudo que está acontecendo na Petro não é culpa dos sindicatos ou das pessoas que defendem os trabalhadores. Ah, tem culpa de governo? Tem. De N partido? Tem. Só a gente não vai negar e tem mesmo. O governo PT teve desvio, teve má gestão. Agora, no governo Bolsonaro, estão querendo acabar com a Petro. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque a divisão só favorece o governo, não favorece os trabalhadores. Né? Desculpe se não for a pessoa em questão, mas se for coincidência, me desculpe, mas cabe aqui com toda a respeitabilidade, não vai sair da entidade sindical nenhum xingamento, todo mundo tem direito de colocar a sua opinião, colocar o seu lado da história, sem entendimento jurídico, político, porém, falar que todo mundo é ladrão é muito complicado. O Yong, ele colocou uma questão, Yong, essa questão sua, eu acho que é individual, porque não está abarcada pela ação, eu acho que a gente pode judicializar, e aí eu peço para você marcar com o Marcos Coelho, para a gente tratar, lógico, se a gente tiver subterfúgio jurídico para isso, se tiver sustentação, fundamentos para a gente poder fazer essa ação. A meu ver, também sou advogado, e o Marcos também, se quiser contraditar o que eu estou falando, não tem problema nenhum, tem bem mais experiência, expertise, não tem problema nenhum, aprendo muito com o Marcos Coelho, né, ele lendo aí do Unhong, se tiver outro entendimento, pode contraditar, não tem problema nenhum. Alexandre, já falei do PDV, né, pode sair, que a ideia é reformar, eu acho que o Marcos parou aqui no Jorge Novaes, certo, Marcos? Aí eu passo para você aí, e aí a gente continua. Então, vamos lá. Meu som está muito ruim, mas vocês estão me ouvindo. Eu vi aqui um questionamento perguntando se seria obrigatória essa opção. Não, não é obrigatório. O que acontece? A nossa ação, ela assegura o direito do participante ingressar no plano BD, né? Então, aquelas pessoas que têm interesse podem ingressar. Além de ingressar, como eu disse inicialmente, vão ter que fazer opção se vão ficar como no grupo de repactuados, não repactuados, se vão optar pelo BPO ou não, né? Mas é opcional, né? É opcional. Aquelas pessoas que não têm interesse, que se acham numa situação mais confortável e preferem continuar da forma que está, podem continuar sem qualquer tipo de problema. Na justiça, para tudo existe um prazo, né? Então, nós queremos atender, né, aquelas pessoas que têm interesse com a maior brevidade possível, através dessas simulações, a fim de finalizar, né, esse processo, dar cabo aí dessa situação, entendeu? Deixa eu ver aqui se tem mais alguns questionamentos. Tem um aqui questionamento, a Rosângela, ela coloca, não teria como agilizar ao que pretendem sair no PDV, ou solicitar uma prorrogação na saída, caso assinemos o PDV? Pois soube que estão adiantando a saída. E já conversei com alguns companheiros sobre isso, e, infelizmente, tem prerrogativa legal, porque o PDV é um acordo individual, pessoalíssimo. O sindicato, particularmente eu, nunca quis me meter no PDV, porque isso é muito individual. O trabalhador que vai falar, não, eu quero me aposentar agora, não quero me aposentar, não tem como o sindicato influenciar. O que o sindicato pode fazer é exigir que a empresa cumpra aquilo que ela acordou com o trabalhador. E lá no PDV está claro que fica, não é negociada a saída. Pode ser negociado, mas a empresa pode alterar a saída a qualquer momento. Como o Castelo Branco quer mandar todo mundo embora da Petrobras o mais breve possível, está antecipando. E não tem o que a gente fazer legalmente. O que a gente tem como orientar é, dentro do regulamento do PDV, o que você pode fazer para prorrogar a tua saída. Uma das saídas, conforme o aditamento do PDV 2019, se esse for o caso, a pessoa apertar o botão de suspensão para o PP3. Tem lá a opção, dá uma lida com calma, quer que é dúvida, pode mandar no privado, que eu mando o áudio explicando. Aí tem como você prorrogar, né, um pouco a sua saída, mas, em suma, a empresa tem a possibilidade. E para a gente agilizar, aquilo que eu falei, pessoal, o importante não é agilizar a situação de um e de outro, o importante é agilizar para todos. E como a gente agiliza para todos? Já respondendo uma pergunta que eu vi aqui, né, que a juíza falou que era entrar em contato com a CASES para
Não, nós queremos fazer uma coisa organizada. Corremos atrás da Petros, a Petros se disponibilizou, então nós vamos pegar os nomes, conforme eu falei, vamos disponibilizar perguntas e respostas já prontas, e, caso a caso, vai ter um relatório para a pessoa. Aí, a partir daí, logicamente, esse relatório, se ainda pairar dúvida para a pessoa tomar a decisão, esse relatório vai ter de novo a possibilidade do cara ir na Petros para sanear essas dúvidas. E por que a gente está fazendo dessa forma? Porque a gente sabe que se jogar isso direto para Petros, o trabalhador individualmente não vai conseguir cobrar. A gente fazendo pelo sindicato, por isso que a gente está pegando os nomes, entra lá no site do sindicato, passa as informações para o jurídico, conforme está na matéria do sindicato, já colocando os dados do interessado, ou até as perguntas, que a gente vai encaminhar para a Petros, a gente quer fazer um trabalho bem. Esse trabalho não vai acabar do dia para a noite, porque isso é muito complexo e vai dar outras dúvidas. Então, não é uma questão de quem é primeiro e quem é segundo. A questão é abranger todos que estão abrangidos pela ação. Garantir para todos que estão abrangidos pela ação a informação para ele tomar a decisão. Vai lá, Coelho. Então, pelo que eu vi, os questionamentos, acho que a grande maioria foram respondidos, né? Ou seja, simulação é o fundamental, é o ponto de partida. A ação abrange aposentados e pensionistas e também aquelas pessoas que continuam na ativa. A ação, ela assegura o direito de ingresso no PP1, ou seja, ele não vai gerar nenhum tipo de acréscimo no saldo do PP2, né? Essa opção, ela deve se dar nos termos que foram colocados e não é obrigatória, né? Então, acho que são os principais pontos. Pelo que eu vi aqui nos questionamentos, alguns deles vão se repetindo, né? E já foram aí abordados. Então, a princípio, os principais pontos são esses, né? E o contato do Sindipetro é fundamental para que a gente possa apurar. Tem aqui do Luiz Carlos, né, do Casale, né, que estive até conversando com ele aí essa semana. Ele coloca aqui: a referida joia poderá ser parcelada? É uma coisa importante essa pergunta, viu, o Casale? Né? Então, tudo isso põe lá no pergunta, que a gente vai fazer a pergunta e resposta para a gente cobrar a Petros. Por isso que essa live ajuda todo mundo. Essa live, a intenção é ajudar todo mundo. Por quê, pessoal? Veja bem, era muito fácil para o sindicato chegar e falar: pessoal, ó, ganhamos ação, se vira com a Petrobras e com a Petros. Muito fácil. O mais difícil é o que a gente está fazendo. Mas a gente sabe também, nós não fizemos isso, que amparo a gente está dando para o trabalhador? Porque a gente ainda consegue oficiar em Petros, consegue o telefone ligar, e o trabalhador vai ficar lá naqueles botão interminável da vida? Essa é a realidade. Por isso que a gente está avocando essa resposta, né? E querer fazer esse trabalho. Então, vai precisar aí que todos vai lá no site lá do Sindipetro LP para mandar um e-mail com os dados para a gente começar esse trabalho. Vou colocar aqui, Roberto Ribeiro, quase agora estive aí falando com o Roberto Ribeiro, no Aposentado Presente, na rádio Aposentado Presente. Obrigado pela oportunidade, Roberto. Seja bem-vindo à nossa live. Obrigado, Sérgio, por entender que a concentração não é fetiche do sindicato, é mais para a gente conseguir concentrar as informações e poder dar a resposta do anseio do participante. A Rosângela coloca aqui a questão do pessoal... deixa eu ver aqui. Me perdi um pouquinho, desculpa. Rosângela coloca a questão: quem deseja sair no PDV, o prazo é 26. Na realidade, o prazo é 20/6, viu, Rosângela? Não é 30/6, não. É 20/6 e já tem muita gente para sair 1º de julho. Já soube que estão pegando o pessoal da SMS também, antecipando, que é em 2021 para dezembro. Enfim, né? Eu conversei com alguns companheiros no particular, no privado, dei algumas sugestões, estive estudando tanto o PAI, para quem não sabe, o PAI é o PDV do pessoal que pediu aposentadoria após novembro, 12 ou 13 de 11 de 2019. O pessoal que requereu já é o PDV, é o tal de PAI. Né? Já o pessoal que requereu aposentadoria antes dessa data,
de 12 ou 13 de 11 de 2019, um dessas datas aí, é o PDV 2019, que é esse que a Rosângela está colocando, que é até dia 20/6, que dá para a pessoa desistir agora e apertar até dia 20/6, ou pedir a suspensão pelo PP3 para prorrogar, ficar um pouco de tempo a mais na Petrobras, se esse for o desejo, é uma dica. Mário da Silva Gonçalves, poder informar qual e-mail podemos enviar os dados? Mário, dá uma olhada no site lá, o e-mail é um pouco grande, se eu ditar aqui, o Leandro pode pôr no chat, Leandro, não sei se você consegue, para onde, até o e-mail, o Leandro pôs embaixo. Essa pergunta já foi. Sim. Leandro, perfeito. Leandro, valeu. Leandro já colocou. O Marcelo, que eu tive conversando também hoje, o Michel, sei que não sou específico, mas quando sairá o simulador referente a valores não pagos pela força de liminar, e complementando o simulador anual apresentado no site da Petro. Tá, eu estou entendendo que ele está falando sobre parcelamento, já não está falando sobre a possibilidade do Petrozum. Se for isso, Michel, dá retificada aí no... A gente vai falar mais à frente, a gente está respondendo as perguntas, mas vamos falar mais à frente. Rosângela, de novo. Então, a saída no PDV não tira meu direito de aderir à mudança no plano? De jeito nenhum. Tanto que serve para quem já se aposentou, tá? Então, por isso que tem que ter calma para ter todas as decisões para você tomar a sua decisão no futuro. Todas as informações para tomar a decisão no futuro. Entrei em 86 e também perdi 4 anos de Petro, pelo que entendi. Também seria possível requerer uso de um tempo... Eu não entendi bem essa pergunta. Se o Coelho entendeu da Rosângela, ele depois faz a parte. Tenho aqui o Sérgio Avalrez. Posso permanecer no PP2 e com esse processo aumentar meu saldo do próprio PP2 com a estação, ou seja, optando por não migrar? Se você não optar por não migrar, você vai continuar no PPP1, Sérgio, sem problema nenhum. Você vai continuar no PP2. Não é obrigatório, é facultativo, é uma decisão pessoal. O França, Otávio, entrei na empresa em 2003 e também fiquei anos sem Petro, mas era da base do RJ. O processo que vocês venceram só contempla quem estava no LP naquela época ou alcança os sindicatos de hoje? Eu fui transferido em 2017, por isso você sabe... tá. Então, eu acho que eu conversei com o companheiro, eu até estava com muita coisa a fazer, não pude responder, falei para ele participar da live, obrigado por participar. No teu caso, meu entendimento com ele também pode reforçar, você não tem direito, porque quem entrou... estava na base do LP entre 2002 e 2005. Você veio para a Brasa em 2019 e não contempla porque não estava nessa data específica. Certo? O único sindicato que entrou com essa ação foi o sindicato Sinipetro Litoral Paulista. Os outros sindicatos optaram em não entrar. Mário da Silva, falar com ele, pode falar. Oi. Em relação aos outros sindicatos, eu posso fazer um levantamento, porque teve uma oportunidade que alguns sindicatos ingressaram com uma ação através do Dr. Maia, salvo engano. Isso daí há muito tempo atrás. Eu acho que deve ter sido em 2006, por aí. E acho que o sindicato de Sergipe-Alagoas também chegou a ingressar com uma ação. Então, eu poderia até fazer um levantamento da situação dessas ações. Essa que era mais abrangente, que o falecido Dr. Maia ingressou, salvo engano, em 2006, que eu tenha conhecimento, ainda aguarda julgamento em última instância. Eu posso fazer esse levantamento e depois, se for de interesse, eu coloco aí a notícia para vocês, coloco no site do sindicato. Beleza. Leandro, eu já vou pedir para tu anotar todas essas perguntas, que elas já vão servir para a gente colocar no perguntas e resposta. Todas as perguntas de quem aparecer aqui. Quem optar para o Petrozum, o saldo do PP2 migra para Petrozum? Obviamente. Tanto a tua parte como a parte da Petrobras. Rosângela, concordo, o trabalho justo e organizado. É melhor para todo mundo, inclusive para a gente. O Marcelo, lá da OBS. Sou funcionário desde 2002. Estou na base do LP. Entrou na base do LP em 2008. Alguma data limite em função da minha data de chegada a Santos? Então, Marcelo, aqui é para quem efetivamente entrou na Petrobras entre 2002
e 2005 e fazia parte da base da LP, porque a nossa ação ela abrange a base territorial de competência. Então, se você estava no LP, independente de ser associado ou não à época, você está contemplado. Se você veio de outra base, posterior a essa época, eu entendo, e aí o Marcos pode... Eu entendo que não contempla, tá? Anúbia Oliveira, entrei na Petrobras em 85 e aposentei em 2015, não repactuei. Qual PP pertenço e quais impactos posso sofrer? Você pertence ao PPP1, você entrou em 85, sobre esse tema, impacto nenhum. O único impacto que você já sofreu, né, foi os 2 planos de equacionamento, foi a divisão entre repactuado e não repactuado, e agora o NPP. Esses impactos você deve estar sabidamente, já ter conhecido esses impactos aí que você está sofrendo. Quanto ao tema aqui, agora conversado, nenhum, mas vai ter uma conversa daqui a pouco sobre o parcelamento que impacta diretamente você. Vinícius, né? O Vinícius, companheiro Vinícius, lá do Rio de Janeiro, parabéns por essa vitória, pois o Petros 2 significou uma grande redução dos benefícios devido à grande redução da participação da Petrobras na formação da poupança da Previdência, percentual que normalmente chegava a 14,6% no PPSP, não passa de 11% no Petros 2, né? Ou seja, a gente contribui menos, mas a Petrobras contribui também menos. Referente ao plano BD ao Petros 2. Em média, é muito menor, pois há uma tabela etária Petros 2 que limita as contribuições, e aí, obrigado aí até por esse esclarecimento, ajuda bastante, Vinícius. O Sérgio, de novo, não me fiz entender. Posso aumentar meu saldo PP2 com esse processo de 2002 a 2007? Então, não fez entender, ô Sérgio, desculpe aí até a ignorância, mas eu não estou entendendo a tua pergunta mesmo. Posso aumentar meu saldo PP2 com esse processo? Migrando, vamos tentar entender, migrando para o PPP1, você pode ter um benefício melhor, e aí é caso a caso, né? Pode ter um benefício melhor dentro da tua expectativa, dentro do teu cálculo atuário. Você pode ter um benefício melhor do PPP1, melhor do que o PPP2 no PP1. Mas é aquilo que eu falei. É fazer o simulador e tomar a decisão. Por quê? Porque o PP2 é como cada um tivesse uma caixinha. O PP1 é mútuo. Tem uma caixa lá dentro do que você contribuiu. Logicamente que, se não fosse o equacionamento, sendo bem objetivo, hein, pessoal? Se não fosse os equacionamentos, eu não teria dúvida de falar de pronto, é melhor o PP1 do que o PP2, ok? Mas temos o equacionamento que aí precisa do simulador para a pessoa tomar a decisão com muita clareza. Vinícius, de novo, essa decisão de abrir a margem para outros sindicatos aproveitar a decisão ou fazer ação semelhante. Falei demais, já vou passar para o Coelho na pergunta certa que o Coelho vai responder. E se quiser complementar as demais, Coelho, está contigo. Opa, vamos lá. Eu não estava ouvindo muito bem, está muito baixo, mas eu vou continuar aqui dentro daquilo que eu ouvi. Bom, em relação às ações aí de outros sindicatos, eu posso dar uma verificada, como eu disse anteriormente, a pessoa interessada pode deixar o e-mail aí na pergunta, embaixo da pergunta, que logo que eu tiver a resposta, eu já passo a resposta exata. Eu acho que o Sérgio, acho que é Sérgio, estava querendo saber, em relação à questão de aumentar o saldo do PP2, talvez a ideia dele seja a seguinte, migrar para o PP1 e depois tentar, de alguma forma, migrar para o PP2, eu não sei o que se aproveitar desse período, né, e migrar para o PP2. Mas eu não vejo muito sentido nisso, até porque aquelas pessoas que entraram no PP2, a Petrobras ela pagou o serviço passado desse período. Então, aquelas pessoas que, por exemplo, foram admitidas em 2002 e ficaram sem plano, né, até 2007, e ingressaram no PP2, a empresa, a patrocinadora, ela recolheu a contribuição, quanto a parte da empresa, como a do empregador, para o PP2. Né? Essas pessoas também teriam uma dificuldade em ter caixa, né, o plano em ter caixa para um pagamento de um benefício futuro. Então, a princípio, eu não vejo como, porque a pessoa estaria se beneficiando, né,
em duplicidade, estaria, vamos dizer assim, dando uma volta para conseguir um resultado que não seria, assim, no meu ponto de vista, o mais correto, né? Então, a princípio, realmente eu não vejo como aumentar o saldo do PP2 através do ingresso aí no PP1, tá? E deixa eu ver se tem mais alguns questionamentos. Bom, tem vários questionamentos aqui, inclusive se quem tem direito à migração, se o pessoal que entrou a partir de 2006 e tudo mais, mas eu acho que são questionamentos que já foram aí atendidos, né? Ou seja, a decisão, ela abrange os trabalhadores que ingressaram aqui na base do LP entre 9 de agosto de 2002 e 22 de dezembro de 2005. Como eu disse inicialmente, a nossa pretensão era estender essa decisão até 2006, por quê? Porque o Conselho Deliberativo da Petros, a princípio, só alterou o regulamento em 2006. No entanto, o ofício da SPC, na época, a Secretaria de Previdência Complementar, é datado de 22 de dezembro de 2005, foi o ofício que ratificou, né, o fechamento do plano. Então, a princípio, da nossa decisão, quem ingressou após 22 de dezembro de 2005 não vai ser beneficiado, tá certo? Os dados que nós vamos precisar, que também foram questionados, a princípio, o máximo de informações possíveis, né? Os dados completos, data de admissão, principalmente, né? Número de matrícula, nome, dados, número dos documentos, data de admissão e a situação atual. Se está aposentado, a data que aposentou, se não está aposentado, se está nativa, se aderiu ao PDV, se tem previsão de sair. Quanto mais informações, melhor, né? E a data, na realidade, a idade, né? A data de nascimento, que é fundamental até para verificar a questão da joia, e a partir do momento que nós enviarmos essas informações para a Petros, pode ser que elas sejam insuficientes. Então, talvez a Petros queira mais informações sobre dependentes, mas num primeiro momento seriam essas as informações, tá certo? Número de matrícula, data de nascimento, número de documentos, data de admissão e a situação atual que se encontra. Perfeito, Coelho. Tem aqui também a Inês. Qual o motivo dessas mudanças de plano se a categoria é uma só? Então, Inês, na realidade não é nós que estamos propondo a mudança de plano. Na realidade, em 2001, a Petrobras fechou o plano PPSP 1 para qualquer outro trabalhador que entrasse na empresa, doravante, aquela data, né? E entre 2002 e 2006, ficou sem plano de previdência para quem entrou na empresa. Era um seguro. Eu, quando entrei, era um seguro. Né? Aí, em 2006, teve a repactuação, né? 2007, precisamente, teve toda aquela discussão da repactuação, e quem entrou em 2006, a Petrobras abriu o Petros 2. E aí, quem entrou entre 2002 e 2006, ou quem entrou depois de 2002, não tem mais opção de escolher plano. Era o Petros 2, se quiser, só ficava sem plano. Né? E aí, o pessoal que estava entre 2002 e 2005, 2006, na realidade, que era esse pedido da nossa ação, a gente entrou na ação da justiça para que a pessoa pudesse ter o direito a optar. E agora a decisão saiu agora, abrangendo o pessoal entre agosto de 2002 até dezembro de 2005. Pessoal que entrou na empresa nessa data, inclusive anistiado. Lembrando, pessoal, os documentos e as informações estão no site do LP. É entrar lá. O Leandro já colocou aqui na live o link. Todas as informações, inclusive perguntas, se vocês quiserem, mandem lá para o e-mail que a gente vai mandar. E, casais, nós vamos sim fazer uma pergunta e resposta. Pode ficar tranquilo, porque muitas das perguntas aqui a gente responde, mas depois, com calma, a gente faz uma pergunta e resposta, esclarecendo e divulga para a categoria em material eletrônico e impresso. Né? Bem, pessoal, sem prejuízo de mais perguntas no decorrer da live, né, a gente vai agora deixar claro que
a coisa está meio verde referente a esse ponto, mas a gente quer madurar para prestar todas as informações, por isso que a gente está compilando, né? É importante a pessoa saber a diferença. Hoje o Petros 1 a gente paga 11%. No meu caso, na minha idade, é 11%. Mas tem gente que paga 10%, tem gente que paga 8%, dependendo da idade. A diferença dos 11% para os 14%, a Petrobras vai meiar essa parte? Como é que vai funcionar? Tudo isso se refere a financeiro. E tudo isso vai estar no simulador, para você tomar a decisão, e tudo isso vai estar elencado ponto a ponto para você compreender. Né? O que a Petrobras vai pagar, o que você vai pagar, quanto vai ser essa joia, quanto vai ser o plano de equacionamento, tudo isso tem que estar, porque é só assim que você vai conseguir tomar uma decisão para a sua aposentadoria, ou seja, para os anos vindouros da sua vida de aposentado, certo? E agora, para a gente caminhar aí na live, a gente vai falar sobre o parcelamento. E para não monopolizar a fala, vou abrir para o Marcos começar a falar sobre o parcelamento. Mas antes um pouquinho, Marcos, eu vou responder uma pergunta que estava na live e eu não respondi. Sobre o PP3. Tá, entendi, Alexandre. Alexandre colocou que era importante, quando mandar um e-mail, receber um feedback, uma resposta. Vou passar isso para quem está fazendo a planilha, pode ficar tranquilo. E aí o Marcos ficou também, Sérgio França, o Marcos ficou de fazer um levantamento, qual o sindicato que tem, a gente faz uma matéria para isso também. Né? Pede para o pessoal aí, né? Mas é importante o pessoal questionar os seus sindicatos também. PP3, pessoal, é rápido, não quer. PP3 de pronto, nós somos contra, ok? Mas se tratando de uma decisão individual, quem tem que decidir é a pessoa, o trabalhador, o participante, enfim. Nós somos contra por N motivos, nós vamos elencar no momento de vídeo, não vai ser nessa live. Mas a pergunta que foi dada é o seguinte, PP3, quando vai ser o simulador, então? O PP3, ele estava na frente do nosso plano, da nossa proposta de equacionamento amenizado, foi para a Previc, foi para o SESC, porém a Previc colocou um monte, porque havia um monte de irregularidade e a gente já tinha denunciado à época as irregularidades do PP3. Inclusive, ainda estamos com algumas irregularidades na manga. Caso a Previc aprove com essas irregularidades, nós vamos judicializar. Ponto. Certo? Nós vamos brigar até o final. PP3 nada mais é, né, do que a pessoa, a partir do momento que ela aderir ao PP3, a Petrobras, com o próprio dinheiro da pessoa, dá lá o FAMRI, né? Dá lá o dinheiro para a pessoa e, a partir daí, a pessoa vai ser responsável pela previdência. É como se fosse uma previdência de banco que você faz. Né? E, a partir daí, exemplo do momento de pandemia, a responsabilidade é toda do participante. A Petrobras já nomeia essa responsabilidade, com todas as mazelas, né? E vai continuar sendo administrada, isso que a pessoa não percebeu. O PP3 vai continuar sendo administrado pela Petros e pela a mantenedora que é a Petrobras. A Petrobras que indica quem é presidente, que é tudo. A gente quase não tem voz lá. Tem meia dúzia lá de conselheiros eleitos do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, que praticamente o voto de Minerva é do presidente do Conselho, que sempre é por parte da patrocinadora. Então, não muda a situação. Né? Isso é um ponto. Mas, respondendo à pergunta, como depois que a Previc colocou esse monte de irregularidade, a gente começou a negociar o NPP, esse NPP foi para a Previc, né? E a Previc, ela não verifica duas alterações de plano, do mesmo plano ao mesmo tempo. Da mesma previdência ao mesmo tempo. Ou seja, tinha o NPP e ela não poderia olhar o PP3 ao mesmo tempo que verificava o NPP. Tinha que resolver o NPP para depois o MP3. O PP3. O NPP já foi resolvido. Já em junho agora, junho, a gente já vai estar pagando amenizado, conforme já foi assinado, tudo certinho. Vamos discutir o parcelamento daqui a pouco. E o PP3
a Petrobras já fez as alterações devidas, pelo que a gente está sabendo, e já enviou para a Previc. A Previc, geralmente, ela tem entre 30 e 90 dias para se manifestar. Então, eu creio que logo, que é um desejo da Petrobras, ela deve estar disponibilizando. Logicamente, nesse interim, ela já, e a gente está sabendo por intermédio da Petros, que ela já está pedindo aí para já ir providenciando simulador, um monte de coisa. Por esse motivo, a questão do nosso processo até ficou um pouco prejudicada. Por isso que a gente está trabalhando agora em bater lá. Então, deve ter um simulador aí. Em breve, creio eu, né? Se não tiver irregularidade, mas o desejo da Petrobras é disponibilizar o PP3 o mais rápido possível. Ok? O Marcelino colocou aqui, ó, dados, nome completo Petrobras e Petrobras e matrícula Petros e Petrobras, data de admissão, motivo, se anistia, concurso, resgate, endereço completo, é importante deixar o telefone e um e-mail para a gente contactar, um telefone atual, endereço tudo certinho, tá ok? Se depois o Marcos quiser complementar aí, Marcos, já estou passando a bola para você para falar um pouco do parcelamento das parcelas vencidas que estavam sob o arcabouço da liminar do equacionamento 2015. Está com você, Marcos. Então, vamos lá. Em relação ao parcelamento daquelas parcelas que deixaram de ser pagas, né? O que acontece? Primeiro, é importante termos consciência que, se não fossem essas decisões liminares que suspenderam o equacionamento, nós não teríamos alcançado, né, o patamar de negociação que alcançamos e dando ensejo ao novo plano, ao novo PEC. Então, o que acontece? É fundamental que as pessoas percebam isso. Se não fossem as ações coordenadas, não chegaríamos onde chegamos, e eu vejo que essas alterações significam conquistas importantes. Vamos lá. Vários sindicatos obtiveram decisões liminares para impedir, né, o pagamento da contribuição extraordinária, para impedir a cobrança, de fato, da contribuição extraordinária, e o nosso sindicato foi o sindicato que talvez tenha conseguido por maior prazo, né, por maior período, essa suspensão. Então, nós vínhamos mantendo a nossa decisão de liminar em várias instâncias, né, até que o STJ, né, acabou decidindo de forma conjunta com vários, que abrangia várias ações, praticamente todas as ações do Brasil, suspendendo sem sequer analisar o mérito das ações, analisar o objeto das ações, né? Então, o que acontece? Existiam ações com diversos pontos diferentes, né, sendo atacados. E eles colocaram tudo no mesmo saco e falaram, não, todas as ações que se referem à contribuição extraordinária vão ficar suspensas e voltem às contribuições extraordinárias. Ou seja, uma decisão claramente política, né? Esse processo da STJ tinha que ter sido inserido na primeira pauta para julgamento, até o momento não foi, né? Mas, de qualquer forma, nós evoluímos, né? Evoluímos com a nova proposta, chegamos em patamares razoáveis e que, no nosso ponto de vista, são bastante positivos. O que acontece? Além da pessoa, né, do participante, pagar a contribuição extraordinária nos moldes atuais, né, que foram aprovados, ficou um passivo, que foram justamente essas contribuições a ser pagas. Então, o que ficou acordado? Então, estou presente aí, para não ficar, vamos dizer assim, um valor exorbitante, ficou convencionado que seria feito algumas oportunidades, algumas possibilidades de parcelamento. Oi? Tá ouvindo? Tá correto aí, não? O áudio, o vídeo? Estamos ouvindo sim, Marcos, está bem claro. É que aqui deu uma apagada. Então, o que acontece? A oportunidade... nós chegamos, na ocasião que foi assinado o termo, que iriam ser dadas algumas opções. E agora fechamos, a Petros fechou essa situação. Então, o que ficou convencionado? Que vai ser possibilitada a pessoa que ficou sem pagar, ela multiplicar até por 10 vezes o período que ela ficou sem pagar. Ou seja, se a pessoa ficou sem pagar 6 meses, ela pode parcelar em até 60 meses. Se ela ficou sem pagar 10, ela pode ficar até 100 meses e por aí vai. Ou seja,
o múltiplo de 10 do período que ela ficou sem pagar a contribuição extraordinária. Sendo que vai haver uma limitação, que é a expectativa de vida dessa pessoa. Então, se a pessoa tem uma idade muito elevada, a expectativa de vida dela é curta, vamos dizer aí de 60 meses, ela não vai poder parcelar em 100 meses, o limite vão ser os 60 meses, tá? Então, alguns pontos foram ajustados. Para assegurar o pagamento dessas contribuições, também foi criada uma espécie de seguro, né, como se fosse um seguro de morte. Por quê? Muitos aposentados aí já com uma idade avançada podem vir a falecer aí pagando uma, duas prestações, tendo assumido o compromisso de pagar um número muito maior, né? E isso pode trazer um desequilíbrio para o plano. E para que isso não ocorra, foi criado uma espécie de seguro que eles deram o nome de FQM, né? Que é vamos dizer assim, um fator relacionado à quitação por morte, né? Então, o que acontece? Eles chegaram a elaborar alguns cálculos de qual seria o percentual que deveria ser acrescido nessa contribuição extraordinária relacionado a esse FQM, né? E o grupo de não repactuados é um grupo que tem as pessoas mais idosas. Então, essa contribuição ficou um pouco mais praticamente significante a diferença, né? Ficou em 1,62%, né? Ao ano. E dos repactuados ficou 1,44%. Então, o que acontece? Vai ser verificada a contribuição que era devida na época, vai ser aplicada a atualização, né, a atualização para essa contribuição, e acrescida desse fator que funciona como se fosse um seguro por morte. A empresa, a partir do momento que o participante parcelou lá em 300 vezes, a empresa vai colocar a cota-parte dela em 300 vezes. Esse FQN é somente para o participante, ou seja, se o participante vier a falecer, esse FQM quita, né, esse mútuo, né, esse FQM quita a dívida. A patrocinadora já aporta o restante das parcelas que faltam de imediato, com falecimento. Vamos ver alguns outros pontos importantes. Outro fator importante, relacionado à opção, né? Então, essa situação toda vai ser colocada de uma forma bem clara na plataforma lá da Petz. O quanto que era devido, quantos meses pode ser feito parcelamento e tudo mais. E a gente sabe que provavelmente o prazo para essa opção deve ser um prazo exíguo, né? Talvez de 20 dias, 30 dias, porque de fato precisa ser implementado, né? E aquelas pessoas que não firmarem a opção, talvez por desconhecerem, não terem conhecimento de que vão ter que fazer essa opção, ou por qualquer outro motivo, a Petros ela vai indicar como limite, né, de parcelas o valor máximo permitido, ou seja, ou a expectativa de vida ou aquele valor máximo relacionado ao período que a pessoa ficou sem contribuir. Outro fator importante, embora esse FQM deva ser pago já a partir agora desse mês, salvo engano, eu não me recordo se é desse mês ou do mês que vem, as pessoas vão poder optar por pagar efetivamente a contribuição extraordinária que deixou de ser paga a partir de janeiro, né? A Edson me corrige se eu estou errado com os prazos, mas acredito que seja isso. Então, a pessoa pode pagar o FQN durante esses meses. Essa decisão foi tomada em decorrência dos impactos da pandemia, né, que muitas pessoas foram pegas de surpresa, estão tendo aí um gasto excessivo ou uma redução na renda familiar, né? Então, a princípio, foi dada essa decisão para viabilizar, para tornar mais fácil a vida financeira dos participantes, que já está bastante complicada, né? Então, vão pagar o FQM durante esse período e a contribuição extraordinária, essa parcela da contribuição, deve ficar a partir de janeiro. Aqueles que optarem por pagar desde já, devem pagar desde já. Agora, uma situação bastante importante. Se o participante optar por pagar à vista, não tem a incidência do FQM. Por quê? Se ele pagou à vista, não há o porquê de existir um seguro de morte, né, para morte, porque na realidade ele já quitou a dívida. O nosso indicativo sempre que se a pessoa tiver a possibilidade, tiver um recurso financeiro disponível, é que pague, né, esse montante à vista, porque é uma melhor condição que essa pessoa vai ter, né, e não vai estar onerando, né, sendo onerada aí com esse compromisso
a médio e longo prazo, dependendo aí do número de parcelas que a pessoa vai acolher. Então, a princípio, pelo que eu me recordo, assim, esses são os principais pontos, né? E a plataforma que a Petros está montando, essa opção, ela é bem completa e tem todas as informações em relação a valor, a contribuição, todas as informações necessárias estarão lá. Tá, Marcos, deixa eu dar uma complementada, né, pessoal? Primeiro, lembrar que a Petros vai estar hoje disponibilizando as informações no site dela, automaticamente isso vai virar fastio de pólvora, né? Vai correr aí os grupos de WhatsApp, Instagram, tudo onde o pessoal se comunica. Né? A Petros, eu estive hoje conversando com o Bruno Dias também sobre esse ponto. Ele vai estar já disponibilizando as informações e o simulador, a plataforma, vai estar disponível a partir de segunda-feira, já para a pessoa fazer a opção do parcelamento. E vai ser 15 dias, porque, se eu não me engano, né, salvo eles mudaram, que a gente pediu até para estender um pouco esse prazo, aí que estava muito exíguo, como o Marcos falou, eles querem concluir até o final de junho. Mas tem outros pontos que a gente veio discutindo, após ter discutido com a Petros isso, que é importante colocar para vocês, né? No caso da pandemia, o Marcos já falou, vai ter a possibilidade de uma carência para iniciar o parcelamento, e nessa carência a pessoa só vai pagar um seguro, a pessoa, vai pagar seguro, que é um absurdo. Não, não é absurdo. Porque se a pessoa, qualquer um que morrer, vai jogar a despesa acima do mútuo. Então, tendo um seguro, o seguro vai quitar e a Petrobras vai quitar a parte dessa. Não tem elisão, não tem liberar a Petrobras de pagamento. Vai ser parcelamento vitalício à vista. E aí, eu queria só dar uma complementada do que o Max falou, são múltiplos, a possibilidade de parcelamento vai ser múltiplos, até 10, do tanto de parcela que você deixou de pagar por causa do defeito liminar. Ele deu um exemplo, né? Então, você ficou 10 meses sem pagar, você pode pagar em 10 parcelas, 2 vezes em 20 parcelas, múltiplo de 3 em 30 parcelas, 40 parcelas, até 10 vezes o múltiplo total de parcela, que dá 100 parcelas. Pelo que a gente viu na apresentação, foi 20 parcelas, não foi nosso sindicato foi 18, mas teve sindicato, alguém, ou pode ser individual, que também não estava claro lá, que ficou sem pagar 20 parcelas. Esse, ele pode pagar, tem 200 vezes, ou em 100 vezes, 20 multiplicado por 10 aí, ele pode optar em pagar. Salvo se a expectativa de vida dele, pelo cálculo atuário, for menos do que 200 meses. Ou seja, aí a gente está falando de um pouco mais de 15 anos, dá 180 meses. 16 anos, 17 anos. Então, nesse caso, vai para vitalício, que é a expectativa de vida dele. Isso aí ficando mais claro. Mas aí tem um ponto que a gente discutiu ontem no fórum, né, onde reúne as entidades, né, discutiu também essa questão, pagar ou não pagar o parcelamento, né, nós entendemos que a busca é sanear a PETS, mas respeitamos o direito de qualquer um que acha que tem que judicializar para não pagar esse parcelamento agora. Não tem problema nenhum, cada um exerce o direito no momento e no horário, no momento e na hora que achar devido e necessário. Direito é algo individual, personalíssimo, ok? Nós, sindicatos, fazemos o direito coletivo. E aí, nós discutimos com a Petros o seguinte, já passamos para o Bruno, que discutimos no fórum, ok, o cara não fez nenhuma opção. Aí, pelo que está aí, no parcelamento, ele passa a ser vitalício. Então, vamos pegar o saldo devedor dele lá e põe vitalício. Ok, tá, mas ele não fez opção, vitalício. Pô, mas ele não ficou sabendo, porque o tempo foi exíguo, ele é uma pensionista que nem tem mau contato. A gente pediu para que, a qualquer momento, a pessoa que não optou, não teve a possibilidade de optar por N motivos, ela possa lá e alterar, para parcelar em 10 vezes, ou quitar, ou em 20, conforme a regra. Ok? Outro ponto colocado hoje para o Bruno, o contrário é verdadeiro. Eu optei por vitalício, mas eu recebi uma herança. Minha sogra morreu, não quero que a sogra de ninguém morra,
mas minha sogra morreu e me deixou. Eu era o genro querido dela, amado. E ela me deixou lá os bens dela. Aí eu, vou pegar essa grana, vou aproveitar e quitar. Então, só que eu parcelei vitalício. Qualquer momento a pessoa poder quitar. Outra situação. Eu parcelei apenas em 10 vezes. Porque minha situação financeira está boa, acho meio difícil. Porque a nossa categoria está sendo atacada, redução de salário, meu salário reduziu. Tudo bem que foi também por ter entrado para o sindicato, tem uma redução, né? Mas também vem perdendo aí o poder aquisitivo mais de 30% de 2014 para cá, né? E vamos lá, eu parcelei em 10 vezes, minto. Eu parcelei em 30 vezes, só que eu me apertei. E aí, ano que vem, junho do ano que vem, aconteceu algo imprevisto, me apertei. Eu posso alterar esse parcelamento para vitalício? Tudo isso a gente pediu para o Bruno, né, estudar, e a resposta que ele deu foi positiva, que vai estudar, para abrir todas as possibilidades. Né? Então, o que a gente quer, na realidade? O que nós queremos? Amenizar e trazer esse pagamento que nós entendemos que não é nosso, no todo, numa parte sabemos que é. Não adianta, qualquer advogado falar, não, isso é tudo que dá da patrocinadora, ótimo, vai angariar cliente. Falou o que o cara quer ouvir. Ótimo. Mas tem parte que é nossa, companheiro. Agora tem uma boa parte, bem mais da metade, que é da patrocinadora. Não tenho dúvida de desvio também, que a gente tem que responsabilizar. Só que a realidade agora é fática. Estamos com a ação, não tem decisão. E agora, o que faz? É isso. Então, qual é o nosso intuito? É trazer esses pagamentos que estão sendo compulsórios à realidade financeira de cada indivíduo. E por isso que tem que ter esse monte de alternativa. E a Petros tem total possibilidade técnica e estrutural para fazer isso. Certo? Tem total. Então, o que nós queremos é que a qualquer tempo a pessoa possa alterar o que ela, como empréstimo. Eu faço empréstimo, eu quito, antecipo parcela, renegocio, é isso. Porque também com isso, a realidade ela vai se impondo. Nós temos várias ações. Se daqui a 2 anos sai uma ação condenando a Petrobras a pagar 5 bilhões, vai cair nossa parcela. Então, mas então não compensa quitar. Bicho, cada um sabe a sua realidade financeira. Mas está falando se depois, se amenizar, o que você pagou que era indevido entra para a tua conta. Simples assim. Se você quitou, vamos supor que você quitou 100 mil, mas a justiça determinou que a Petrobras tem que pagar 5 bilhões. Desses 5 bilhões, 40 mil que tu pagou era da Petrobras. Tem que ser devolvido para todos os 40 mil, com todos os cálculos atuariais que estão pondo em ponto para você pagar as parcelas. É assim que funciona o jogo. Porque nós temos esperança que, de todas as ações que nós impetramos, que fizemos um trabalho possível. O ruim é que sabemos que temos uma ação desde 2001, na 18ª vara, que nós estamos em 2020, 19 anos de ação, maior idade. Já não tem nem direito à pensão. Esse é o nosso judiciário. Quando o interesse é grande, e esses interesses, companheiro, envolvem sempre o governo, a não ser que a Petrobras seja privatizada. Mas tem que lembrar também que esse déficit já está contabilizado lá no passivo da Petrobras. Então, se amanhã privatizar a Petrobras, a pessoa tem que arcar com esse déficit, a empresa privada. Então, a gente tem muito o que defender e temos que ser muito honestos. Trabalhador, que a gente representa certo sindical. Sabe por quê? Sempre falo para as pessoas, é muito bonito eu estar em casa assistindo novela, jornal, vivendo minha vida e falar que o sindicalista é ladrão, que está em conluio. Mas eu não entendi, o sindicalista não é trabalhador igual você? Não trabalha na mesma empresa? O advogado que nunca trabalhou na Petrobras, ele fala que o sindicalista é ladrão, e o petroleiro que trabalhou fala que você é absurdo, gente. Na boa, assim.
É difícil defender a categoria petroleira, muito difícil, muito difícil. Você dedica a vida, né? E ainda tem que escutar isso. E não tem, você não vê categoria defender sindicalista. Você não vê que tem que defender, companheiro. Tem que defender. A não ser que se prove o contrário. Se o sindicalista roubou, mesmo, tem que ser preso. E é totalmente possível, quando você votar em alguém, você saber se a pessoa é idônea ou inidônea naquele momento. Se depois ele provar que é inidônea, não foi você que errou. Agora, não dá para... Porque o que a gente vê ao longo do tempo, que várias pessoas se afastam do sindicato porque existe esse tipo de manipulação das pessoas que não acompanham o sindicato. Porque quem acompanha não vai ser manipulado. Agora, ninguém aqui vai ficar, não, o sindicalista só tem sangue. Não, meu amigo, é igual toda profissão. Toda profissão. Eu sou advogado e o que eu mais vejo é advogado roubando cliente. E tenho propriedade para falar que, inclusive, é empregação contra um. Recebe, a família nem sabe que tem aquele direito e o cara fica. E é o próprio advogado que fala no sindicato, bicho. Então, me desculpe o desabafo, mas é muito ruim quando a gente faz um trabalho sério. A gente pode errar, pessoal. Faz parte. Mas a gente erra querendo fazer o melhor para a categoria. E ser taxado ladrão. É simples, pessoal. Você da categoria que acha que sindicalista é ladrão, monta uma chapa e assume o sindicato. Eu vou ser o primeiro a apoiar você. É assim que funciona o jogo. Mas a gente tem que voltar ao que era. A gente tem que acreditar nas nossas forças. Porque as pessoas acabam desunindo, segrega, e aí fica aí a conta. Porque essa conta só está vindo porque nós não invadimos a Petro, nós não invadimos a Petrobras. Cadê esse pessoal que está chamando sindicalista de ladrão? Se for lá! Cadê? Porque nós chamamos! Vamos invadir a Petro! Não apareceu um! E aí chegamos nessa situação, companheiro. Se não temos força para a luta, tem que negociar, tem que ir para o judiciário, tem que ficar a mercê do sistema capitalista. E os advogados que chamam sindicato de ladrão, eles não fazem processo de graça. Eles cobram de você. Nós, do sindicato, fazemos de graça. Porque todos os processos abrangem associados e não associados. Inclusive os associados criticam a diretoria por isso. Agora é o desafio. O advogado fazer ação coletiva com os próprios custos, beneficiando a categoria. É um desafio. É 7 processos que já temos aqui contra o Sindicato LP. Porra, será que nós estamos em conluio? Quem fez conluio com a gente vai processar a gente, porra? Me desculpe o desabafo, mas faz necessário, às vezes, chamar a atenção com a realidade. Com a realidade. E aí esse parcelamento não é o melhor mundo, mas queremos que ele signifique a realidade de cada indivíduo, por isso que nós fizemos todas essas cobranças. O Marcos falou que está já implementado, e o que eu falei, o Bruno Dias falou que vai estudar para implementar, mas ele já ia divulgar hoje as informações do parcelamento, e a partir de segunda-feira a plataforma ia estar disponível ao participante. Então vamos ver a live agora, vamos ver os comentários para a gente tentar responder. Se o Marcos quiser complementar, fica à vontade, Marcos, Leandro também. Posso falar? Tem 3 pontos aqui que nós não abordamos e que tem 3 pontos que são importantes, né? Então, um deles é a questão desse fator FQM, né? Esse fator, nós conversamos ontem e exigimos que ele fosse recalculado. Por quê? Para calcular esse seguro, esse fator que funciona como um seguro, provavelmente, com certeza, né, a Petros levou em consideração o pior cenário, ou seja, aquelas pessoas que optaram pelo pagamento no prazo máximo, né? Se várias pessoas aderirem para o pagamento num prazo mediano, até algumas pessoas num prazo menor, o que vai acontecer? A tendência é que esse fator ele seja reduzido. Então, ficou convencionado também com a Petros
que esse fator ele seja revisto, né, dado um prazo aí para as pessoas aderirem, né, firmarem a opção, aí esse fator deve ser revisionado, não se estipulou um prazo, mas se assumiu o compromisso de fazê-lo, tá? Um outro ponto importante que foi colocado, as prestações, elas vão ser fixas. É exemplo de como ocorre em alguns empréstimos, financiamentos. Então, a prestação ela é fixa, né? E leva em consideração o quê? Uma projeção da inflação. Então, pode ser, e é provável que isso aconteça, que eles sempre consideram aí um cenário ruim, né? E a gente tem visto aí, embora o país esteja nesse caos, né? Às vezes a gente não entende nem o porquê, mas a economia reage de uma outra forma. Mas se pode acontecer a pessoa ter projetado para pagar esse parcelamento em 100 parcelas, e como ela é fixa, dependendo dos resultados da economia como estiver, pode ser que quando pagou 90 parcelas, esse valor esteja quitado. Então, a plataforma da Petz, pelo que foi conversado, ela vai indicar a redução do saldo devedor mês a mês. Então, pode ser que ocorra uma quitação num prazo inferior àquele que foi convencionado. Então, é um outro aspecto bastante importante. E tem um terceiro ponto, que também foi objeto aí de conversa, que relaciona-se àquelas pessoas aqui no chat, teve alguém que se pronunciou, eu não concordo em pagar essa contribuição extraordinária e tudo mais. O que acontece? Em decorrência de ter sido firmado um acordo com a Petros, né, foi convencionado a criação desse novo NPP, né, foi aplicada somente a correção das parcelas que não foram pagas, né, mas a Petros, a princípio, já se pronunciou que caso haja ajuizamento, né, de demandas que já ocorreram algumas, poucas, mas já ocorreram, para não pagarem essa contribuição extraordinária que deixou de ser paga, a iniciativa que a Petros vai tomar vai ser a seguinte, ela não vai dar oportunidade de parcelamento, ou seja, a pessoa ingressou com uma ação individual ou coletiva com outras pessoas e obteve a liminar para não pagar a contribuição, se a Petros cassar essa liminar, ela vai exigir o pagamento de uma única vez, né? Então, ela não vai fazer o parcelamento como está sendo feito através dessa negociação que foi feita conosco, tá? Outra situação, provavelmente ela vai atualizar pelo custo de oportunidade. Eu não me recordo em percentual exato, mas parece que os investimentos da Petros no ano de 2019 renderam em torno aí de 20%, não chegou a 20%, talvez 18%, eu não sei exatamente os números, mas é um percentual bastante elevado, considerando a Selic e dentre outros, né? Então, se ela deixou de receber com uma rentabilidade dessa, a ideia da Petros é cobrar com a rentabilidade que ela deixou de ter daquele recurso financeiro, né? Que se chama o custo de oportunidade. Então, provavelmente, aquelas pessoas que pretendem não pagar o parcelamento, ou não pagar a contribuição extraordinária através de ações individuais, já que o sindicato assumiu o compromisso de não fazê-lo, tem que tomar bastante cuidado a fim de não serem onerados excessivamente no futuro, caso essa decisão, né, de liminar seja revista, seja reformada. Então, isso daí é um aspecto também bastante importante. Então, a princípio, em relação a esse parcelamento, eu acho que dentro daquilo que nós conversamos, a situação está bastante clara, né? O material ainda não foi disponibilizado pela Petros, mas eu tenho certeza que quando a Petros disponibilizar e colocar na plataforma todas essas informações, várias das dúvidas serão sanadas. Então, a princípio, era isso aí, essa observação que eu tinha a fazer, tá bom? Então, é somente isso. Beleza, Marcos? Pelo que eu vi no chat aqui, só tinha pergunta de quando iniciar, vai ser segunda-feira, a gente já colocou, não tinha outras indagações. Todas as perguntas aí colocadas, nós vamos, o Leandro vai anotar, né, vai marcar, para a gente fazer perguntas e respostas, para a Petros responder tecnicamente essas perguntas, né? E a gente vai disponibilizar um amplo material para vocês aí. Eu acho que na live que a gente tinha para colocar isso, Leandro, eu acho que a gente pode ir para as considerações finais
né? Marcos, se quiser já começar as considerações finais, agradecer o Leandro aí também por estar disponibilizando o tempo. Vamos lá, Marcos. Bom, vamos lá, então, começar aqui. Gente, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar levando informações para a categoria petroleira, que a gente já presta serviço há tanto tempo, a confiança que é depositada no nosso escritório, né, e a oportunidade que o sindicato nos dá aí de estar representando essa categoria. Então, a princípio, são essas aí, os agradecimentos, as considerações finais. Não adianta eu, vamos dizer assim, repetir o que já foi dito, eu acho que foi bastante claro, né? E qualquer questionamento aí que, porventura, não tenha sido respondido, o Leandro vai nos passar para que nós possamos aí, em tempo, responder. Então, a princípio, só tenho a agradecer. Tá bom. Pessoal, quero agradecer muito todos que estiveram participando. Pedir desculpa se eu fui agressivo no meu desabafo, mas o peso é grande e a gente precisa, de vez em quando, falar algo que é injusto, e se a gente está no sindicato é que a gente é contra a injustiça. E quando a injustiça é contra a gente também tem que ter direito à voz. Agradecer muito vocês que estiveram participando. Nós vamos sim estar compilando essas informações para disponibilizar para vocês. Vamos sim fazer todo o esforço para garantir essa decisão, dessa opção do PPP-1, que é o meu modo de ver. Se eu pudesse, eu não posso, que eu entrei em junho de 2006, mas se eu tivesse abrangido, eu ia olhar com muito carinho o PPP-1, né? Mesmo sabendo que já é um plano maduro, mesmo sabendo tudo isso, mas vocês vão precisar de informação para poder tomar a decisão correta dentro da realidade de cada um, porque cada um tem uma realidade financeira e projetos e sonhos de aposentadoria. Mas falar para vocês que a luta da Petros não acaba aqui, pessoal. Não acaba aqui. A Petrobras está mandando o pessoal para fora. Só entenda, isso tem impacto para a Petros. Quantas pessoas iam ficar mais 2, 3 anos na Petrobras antes de sair e vão sair por causa do PDV? Quantas? Isso é individual, não tem como a gente mensurar. Mas eu conheço vários companheiros que estavam projetando a sair 2, 3 anos e, logicamente, não está errado o companheiro, pelo contrário, eu até incentivo, porque eu, como operador que sou, vendo a realidade que está a trabalhar a Petrobras, o cara com 30 anos de empresa, vai descansar, bro. Está um lixo. Trabalhar na Petrobras está um lixo. Não pela empresa, mas pela gestão do Castelo Branco, que não tem nenhum respeito pela essa categoria mais, não tem nenhum respeito pelo trabalhador. A gente tem que dar resposta, pô. A gente tem que dar resposta para esse fascista que está na Petrobras. Tá matando, pô, morreu um Carcavale, pô. Morreu um trabalhador. Que é isso? Mas quanto a Petros, nós temos muito ainda, muito, pessoal. A Petros, ela está desenhando um caminho que ela nunca desenhou. Até informações antigamente a gente não tinha, a gente está com mais transparência na Petros. E, pessoal, muito claro aqui para vocês, não tem amizade nenhuma com ninguém, não. Nosso interesse é defender trabalhador. Artigo 48. Se a Petros retirar do regulamento, é mobilização. Se não tiver poder de mobilização, é judicialização, de pronto. De pronto. Não teve acordo, isso não vai ter acordo, pô. Não teve acordo. E não vai ter acordo. Então tem muita coisa ainda. Aí o pessoal acha que é comum, não. É o governo. O pessoal acha que é comum, é o que votou no Bolsonaro. Paulo Guedes, ele põe a mão em todos os planos de previdência, que é o que ele mais conhece, pô. Ou tu acha que a Previc, que não tem competência para pedir alteração de regulamento, exigir alteração de regulamento, que ela é fiscalizadora, pede isso para Petros, isso não tem mão do Paulo Guedes. Ah, não tem mão do sindicalista, é o sindicalista. É eu que moro aqui em Santos, na minha insignificância, que obrigo. Pô, gente, na boa, a Petrobras é intrinsecamente ligada à política. Eles querem acabar com os direitos dos trabalhadores. E não é só de petroleiro, não, pô. Esse governo, 18 meses de governo, me fala uma resolução em prol do trabalhador. Ah, não, tem um benefício emergencial, 200 conto.
Se não fosse os companheiradas da esquerda do PSOL e os demais partidos de esquerda, PT e tudo, ia ser 200 conto. Os outros países estão atuando da mesma forma? Então, tá bom, pessoal. Respeito toda ideologia política, não tem problema nenhum, faça a discussão. Mas, pessoal, precisamos derrubar esse governo. Quiser ter um futuro digno aí, restante de aposentadoria, a gente precisa derrubar esse governo. Porque não vai ter Petrobras daqui a 5 anos. Não vai ter, pô. Em plena pandemia, a Petrobras acelerou o processo de privatização. De retirada de direito, tudo ilegal. Esse passivo, preste atenção, pessoal, da pandemia até agora, quantas ações o Sindicato LP e FNP ganhou contra a Petrobras? Já fizeram a conta? Isso cria um passivo gigante. Quem vai pagar esse passivo? Os próximos governos, companheiro. E vão pôr a conta, vão pôr a culpa em quem? No trabalhador. Igual a RBNR. O que sai no jornal? Petroleiros cobram ação milionária da Petrobras. Não sai. Não sai assim. Má gestão da Petrobras cria passivo milionário. Então não se iludam, pessoal. Não se iludam. Não tem almoço grátis para trabalhador. Tem vida fácil. Não tem vida fácil. Temos um desafio, e o nosso desafio, além da Petro, é a ANS. Vira o vídeo do Cláudio da Costa. O melhor mundo é uma associação. Pega os outros. Plano de saúde. Então, pessoal, tem muito desafio. E só junto, companheiros, só juntos, a gente vai conseguir amenizar. Porque só vamos conseguir se defender se a gente derrubar esse governo. Tá ok? Então, quero agradecer muito, fazendo minhas considerações. Eu vi que no chat veio mais algumas, não sei se é pergunta. Mas a gente, na oportunidade, nós vamos fazer uma live sobre a MS. Vamos fazer outra live sobre a MS, que tem a questão do parcelamento. Agradecer de coração mesmo todos vocês que estiveram. Críticas são bem-vindas, não tem problema nenhum com crítica honesta. Ok? Crítica honesta. É assim que se faz a luta da classe trabalhadora. Obrigado, Leandro, obrigado, Marcos Coelho, e boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, abraço a todos. Até a próxima live. Valeu. Um abraço, obrigado.